tema é a educação em tempos de pandemia, mas nós vamos procurar aqui olhar para o futuro e ver em que condições poderemos transitar para uma situação de maior normalidade. Processo difícil que requer gente competente para discuti-lo. Antes de apresentar os nossos 3 palestrantes, eu vou pedir aqui 1 minuto para os nossos comerciais e exibir as logomarcas das empresas patrocinadoras da programação anual de seminários, agora transformados em webinários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigado, podemos retomar. Como eu disse, 3 pessoas aqui com vasta experiência na área da educação. 3 cientistas sociais, sociólogos e cientistas políticos aqui. Eu começo por Maria Helena Guimarães Castro, que no presente momento é integrante do Conselho Nacional de Educação, mas já foi secretária executiva no Ministério da Educação, já foi secretária de Educação do Estado de São Paulo, já ocupou diversos postos no governo federal, na administração Fernando Henrique Cardoso, quando era ministro o saudoso Paulo Renato. Temos também Bruno Caetano, que é o atual secretário municipal de educação do município de São Paulo. E o Washington Bonfim, que ocupou a Secretaria Municipal de Educação, foi também secretário municipal de Planejamento de Teresina. Portanto, temos aqui pessoas com experiências nessa área e experiências colhidas em diversas posições, inclusive em diversas instâncias de governo. E lembremos-nos de que a educação é um tema federativo. Evidentemente que a União tem um papel que não é um papel direto na sua maior parte, mas tem um papel importante, é uma atribuição, sobretudo, de estados e municípios. Feitas essas considerações iniciais, eu lembro que nós fizemos, há exata uma semana, uma conversa sobre esse mesmo tema. Esse tema merece ser aprofundado. Naquela ocasião, os participantes foram Marisa Abreu, Alexandre Schneider e Rocieli, o secretário do Estado de São Paulo na área da educação. Muito bem, eu começo pedindo a cada um dos 3, pela ordem, eu diria assim, para começar, podemos fazer Bruno, Wellington e Maria Helena fecha, considerações em torno de 8 minutos sobre a seguinte questão. Nós estamos numa espécie de voo cego nesta área no meio da pandemia, tendo em vista os sucessivos adiamentos do retorno às aulas, a falta de clareza, pelo menos para o observador que olha de longe, de um mapa que nos permita ter noção de para onde caminhamos, ou existem, digamos, estratégias e instrumentos de gestão que permitirão aos sistemas de educação, e aqui eu me refiro fundamentalmente à educação básica, fazer esta travessia muito complicada com o menor dano possível. O dano será grande, mas uma contenção de danos aos nossos alunos. Então, essa é a questão. Eu vou fazer o papel chato aqui do controle do tempo e passo a palavra ao Bruno Caetano. Obrigado, Sérgio. Cumprimentá-lo e, em seu nome, agradecer à Fundação Fernando Henrique Cardoso pelo convite, pela oportunidade desse diálogo. Cumprimentar o Washington pela participação e também pelo trabalho à frente da Secretaria de Educação. Maria Helena, amiga, faltou na minha apresentação, Sérgio, dizer que eu fiz parte da equipe da Maria Helena, né? Quando ela foi secretária de Estado da Educação. Eu acompanhava a área da educação a pedido do governador José Serra, pela ótica do gabinete. Eu era assessor, mas acompanhando o trabalho da Maria Helena e de todas as meninas que assessoravam a Maria Helena na educação estadual aqui no estado de São Paulo. Queria responder de forma objetiva para você, Sérgio, não é um voo às cegas, né? Mas eu diria que é um voo com um radar bastante curto, né? Porque, sobretudo a gente aqui que tem a responsabilidade e a tarefa
de tomar as decisões que impactam a vida dessas crianças no dia seguinte, a gente toma as decisões com as informações que existem naquele momento, né? E como a gente já pôde observar, aquilo que a gente sabia dessa doença no finalzinho de março, me recordo ainda de estar eu e o Rocieli em meados de março, numa fatídica sexta-feira, na Secretaria Estadual de Saúde, numa reunião com o secretário estadual da Saúde, então ministro da Saúde, Mandetta, o nosso secretário de Saúde, o Edson Aparecido, o secretário municipal, e lá naquele dia a gente tomou consciência da gravidade da pandemia. Logo após chegou o governador e o prefeito, e naquele dia tomamos a decisão de fechar as escolas na cidade de São Paulo e depois se estendeu em todo o estado, né? Então, é claro que a informação que a gente tinha naquele momento, meados de março, era um tipo de informação com uma certa perspectiva, e isso foi se alterando ao longo do tempo, e fomos revendo o nosso trabalho, o nosso planejamento ao longo desses meses todos, né? Ninguém tinha a visão lá naquele, já no longínquo mês de março de 2020, que ficaríamos, por exemplo, tanto tempo com escolas fechadas no país, né? Nós não tínhamos essa perspectiva naquele momento, né? Nós sabíamos que era algo diferente que estava nos desafiando, mas ninguém tinha a menor ideia de que nós ficaríamos 7, 8 meses com escolas fechadas no país, né? Então, vou compartilhar com vocês um pouco dos desafios que nós tivemos desde então e quais são os principais temas aqui que talvez a gente possa destrinchar, não nesses 8 minutos, por óbvio, mas conforme o interesse de cada um desses momentos, né? Eu diria que a gente tem alguns desafios. O primeiro deles foi de planejar. Nós tivemos exatos 14 dias para realizar o nosso primeiro planejamento para enfrentamento da pandemia, no que diz respeito aí às questões da educação. Então, o que foi feito na rede municipal e pela rede estadual? Nós antecipamos o recesso, as férias no meio de ano, e esse recesso na rede municipal ele é curtinho, ele é de apenas 2 semanas, e foram esses 14 dias que nós tivemos para lançar as primeiras bases daquilo que seria a estratégia do município na área da educação, no enfrentamento da pandemia e para a manutenção da aprendizagem e de outros desafios. Mas teve o desafio do planejamento, que foi muito curto, e ele é constantemente revisto. Teve um segundo desafio, também teve que ser superado, ele ainda não está completamente superado, mas com as estratégias que depois, se houver interesse, a gente pode detalhar aqui, a estratégia, o desafio do orçamento, né? Porque a educação ela é muito sensível às questões cíclicas de crise, ou seja, o momento em que a gente mais precisa de recurso para enfrentar uma dificuldade é o momento que a gente menos tem, porque aquilo que a gente tem na educação é uma razão, o orçamento da educação é uma razão da receita resultante de impostos. Isso funciona muito bem em momentos de normalidade e bonança, porque conforme a gente tem desenvolvimento e crescimento econômico, o orçamento da educação cresce na mesma proporção, a arrecadação cresce, o orçamento cresce junto, e nesse momento é o exato oposto, né? A gente observou na cidade de São Paulo uma redução muito forte na arrecadação de impostos, isso teve um reflexo imediato no orçamento da educação. Hoje, o reflexo da crise no orçamento da educação municipal supera a casa de R$1 bilhão. Para ser mais preciso, R$1 bilhão e 64 milhões de reais. Outro ponto importante que a gente pode detalhar aqui na conversa diz respeito à colaboração entre os entes federativos, né? E aqui eu já adianto que eu tive muita colaboração do governo estadual, da Secretaria Estadual de Educação, e não houve qualquer tipo de interlocução possível com o MEC nesse período. A gente pode detalhar as tentativas que fizemos e como o MEC, a ausência do MEC nesse momento tem prejudicado as estratégias dos estados e dos municípios. Tem um outro ponto que eu queria destacar aqui com alguma importância,
que é o desafio da confiança e da comunicação. Por melhor que seja o planejamento, por melhor que seja a colaboração entre os entes, por mais bem-sucedida que seja a estratégia para superar os desafios do orçamento, os desafios da falta de recursos nesse momento, se a gente não vencer um desafio, que é o desafio da comunicação e da confiança com as famílias e com a sociedade, nós teremos muita dificuldade de fazer o retorno às aulas. Então, eu coloco o desafio da comunicação num patamar praticamente igual aos desafios anteriores por mim mencionados. Eu acho que a gente vive hoje uma crise de confiança perante o usuário da política pública, que é a educação, né? Se a gente pega hoje as pesquisas de opinião, a gente tem hoje um percentual altíssimo, mais de 80% em qualquer uma das pesquisas. O IBOP ainda fez uma na semana passada, que revelou que 85% das famílias não quer o retorno às aulas, né? Por mais que a secretaria tenha se preparado, que a saúde pública tenha dado o aval para que haja um retorno, ainda que parcial, por mais que a gente tenha adquirido e construído os protocolos, há uma profunda desconfiança da sociedade na retomada das aulas. Então, nós temos um desafio tão importante quanto os outros, que é o desafio da comunicação e da confiança. E, claro, para não estourar aqui o meu tempo, a gente tem aqui questões de aprendizagem para falarmos, e quais são as estratégias que foram possíveis de serem adotadas nesse momento. Acredito que a cidade de São Paulo encontrou um equilíbrio entre aquilo que é ensino à distância conectado e aquilo que é não conectado, offline, para que a gente dê conta também da diversidade. E também a pandemia escancarou as desigualdades e as dificuldades que muitas famílias têm na cidade de São Paulo, e as questões que são acessórias à educação no estrito senso, mas são muito importantes, especialmente para os mais pobres, né? Que são as questões ligadas ao acolhimento, à saúde mental dos nossos estudantes e também à segurança alimentar. Acho que se eu pudesse abrir um leque de assuntos nessa minha primeira fala, eu acho que eu colocaria essas principais questões para a gente pincelar na sequência. Bruno, muito obrigado por uma dupla razão, pela precisão no uso do tempo e por ter estabelecido uma boa pauta de conversa entre nós aqui. Obrigado. Washington, a palavra é sua. Eu queria agradecer ao Instituto FHC, a você, Sérgio, e também a Gilda Portugal, por lembrarem do meu nome para essa discussão tão importante, tão tempestiva. E eu teria um pouco de... Eu não chamaria de discordância com o secretário Bruno em relação à resposta do voo às cegas. Eu acho que assim, ele coloca um ponto bem interessante em relação ao fato de que, na realidade, nós estamos com um horizonte muito curto. Mas queria colocar alguns pontos. Eu fui secretário municipal 2 vezes durante quase 10 anos, em pastas diferentes. Trabalhei em São Paulo com apoio a gestões municipais e estaduais do país, e queria colocar alguns pontos para acrescentar à discussão que o secretário Bruno já mencionou. O primeiro deles, que eu acho mais complexo, é o fato de que nós estamos vivendo um período eleitoral municipal, e pelos dados da Confederação Nacional dos Municípios, nós temos cerca de 61% dos atuais prefeitos concorrendo à reeleição. Isso significa que, vamos dizer que 10% desses prefeitos percam a reeleição, nós vamos ter algo perto de 50% de novos prefeitos assumindo agora em 1º de janeiro, numa situação em que, em princípio, eles deveriam iniciar o ano letivo de 2021. Né? A essas alturas parece claro de que isso não pode ser feito na sua integralidade, na sua totalidade, mas cada um deles, né, vai ter o desafio de tomar pé da situação, né, de seus alunos, daquilo que foi feito durante esse ano de 2020, logo nos primeiros dias de governo, e mais ainda, né, numa situação em que nós vamos ter um tempo curtíssimo de transição de governo, pouco mais, né, no caso dos municípios menores, algo em torno de 45 dias, né, nos municípios maiores, com segundo
turno, se tiverem segundo turno, algo em torno de 30 dias. Então, acho que esse é um desafio que eu acho extremamente relevante para a educação municipal, na educação pública brasileira. São quase um pouco mais de 21 milhões de alunos que talvez vão encontrar, cujos prefeitos vão encontrar um ambiente de dificuldade bastante grande. O outro ponto que eu chamaria a atenção desse voo, né, que já foi colocado, é a questão da coordenação federativa. Se a gente pensar nesse conjunto de municípios, eles são municípios absolutamente diversos do ponto de vista das suas capacidades institucionais. Quer dizer, vai de um município como São Paulo, com 12 milhões de habitantes, uma rede bem estruturada municipal, a um município, sei lá, do interior do Amazonas ou aqui do interior mesmo do Piauí, com capacidades absolutamente distintas de lidarem com essa situação dos prejuízos pedagógicos, da retomada das aulas, né, de conformar, de alguma forma, inclusive um conhecimento, um diagnóstico em relação ao estágio em que cada um dos alunos vai estar no início do ano de 2021. Né? Quer dizer, então, esse é um outro desafio extremamente importante que eu vejo para essa retomada, e não estou colocando questões pedagógicas, estou olhando pela questão, né, da gestão pública de um ponto de vista mais geral. Um terceiro ponto que eu levantaria dessa questão, né, de como estamos voando, vou chamar assim, é o desafio do financiamento. Também foi tocado pelo secretário Bruno, mas, de um ponto de vista mais geral, né, quer dizer, nós temos um planejamento do Estado, decorrente do estado de calamidade, que, quer dizer, viabilizou o auxílio emergencial, viabilizou a ajuda aos estados e municípios para a saúde e assistência social e para a recomposição dos fundos de participação, e temos a discussão do Fundeb. Na discussão do Fundeb, nós não temos a regulamentação, nós vamos ter um tempo mínimo para fazer essa regulamentação. E no caso, por exemplo, do FPM, eu vou citar um caso de um município que eu tenho trabalhado mais recentemente, quer dizer, que é o município de São Luís, nem a Teresina, São Luís. São Luís recebeu do governo federal cerca de 130 milhões de reais em termos de ajuda, né? Seja para a educação, seja para FPM, seja para saúde. Isso não está claro como vai ser recomposto no ano que vem, e, obviamente, né, como o secretário Bruno já colocou, isso tem um efeito muito grande sobre as contas públicas e sobre a capacidade, por exemplo, dos municípios se adequarem, porque a gente não está falando só da questão pedagógica. Teresina fez um plano, né, você me orienta com relação ao tempo. Teresina fez um plano de retomada, né? Falando agora de Teresina, fez um plano de retomada baseado numa testagem em massa dos professores e dos alunos. E não conseguiu pôr em prática isso por questões que também foram colocadas pelo secretário do especialmente questão de comunicação. Foi feita uma pesquisa com os pais diretamente, uma consulta aos pais, e cerca de 60% deles não queriam o retorno das aulas naquele momento, né? Era uma previsão para setembro. Hoje a gente está impedido por uma legislação sanitária estadual que considerou precoce o retorno em função dos índices de disseminação do vírus aqui, mas nós temos que pensar também essa questão de não é qualquer retorno, é um retorno sob condições muito especiais, né, de estabelecimento de políticas de saúde, de identificação dos casos positivos, de rastreio desses casos e de isolamento desses casos. Então, esse é um outro ponto que eu queria chamar a atenção em relação a esse voo. Mais 2 minutos, Washington. Tá ótimo. 2 minutos. Obrigado. O outro ponto o último ponto que eu chamaria a atenção é a questão do diagnóstico da aprendizagem, né? Eu já chamei a atenção da questão do desafio das transições para aqueles municípios que vão ter novos prefeitos, falei da questão dos desafios do financiamento, e agora a questão do desafio do diagnóstico de aprendizagem eu acho muito relevante.
preocupante. E acho que para os municípios, especialmente os municípios menores, que eu já citei, que tem pouca capacidade institucional, talvez uma das áreas em que mais o governo federal poderia dar um apoio efetivo para as redes municipais. E aí a gente tem desafios, por exemplo, na questão da educação infantil, né? Orientações em relação a como proceder, né, com esses, digamos assim, com esse gap de aprendizagem levado a efeito esse ano de 2020. O desafio da alfabetização, eu assisti o seminário passado, o Alexandre Schneider chamou a atenção desse ponto, como é que a gente retoma os processos de alfabetização dessas crianças agora num outro patamar, numa outra idade. Ele fez um ponto bastante interessante em relação à questão que os anos finais, quer dizer, da passagem do ensino infantil para o ensino fundamental, do ensino fundamental 1 para o 2, do 2 para o ensino médio, do médio para o superior, são digamos assim, as pessoas, os estudantes que estão mais prejudicados. Então, acho que a gente ainda por cima tem essa missão de fazer esse diagnóstico, e eu creio que, do ponto de vista da coordenação federativa, talvez houvesse um papel extraordinário, né? Em ambos os sentidos da palavra, para o MEC, de apoiar os pequenos municípios nessa transição. Eu termino por aqui essa primeira intervenção. Muito bom, Washington. Marilena, acho inevitável que você tome essa questão da perspectiva de quem preside hoje o Conselho Nacional de Educação. A palavra é tua por 8 minutos, com alguma generosidade do moderador aqui. Não precisa ser generoso, não. Primeiro, muito obrigada, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês, com o Bruno, com o Washington. Agradeço ao Instituto Fernando Henrique, a Fundação, eu sempre esqueço que mudou o nome, né, por essa iniciativa. Bom, vamos lá. Eu tenho uma visão que é uma visão de quem foi a relatora dos 3 pareceres do Conselho Nacional de Educação, fui relatora do parecer 5, fui relatora do parecer 11, e fui relatora agora da resolução 14, que regulamenta a Lei 14.040. Durante todo o ano de 2020, eu estive em diálogo permanente com todos os estados brasileiros. Curiosamente, Washington, o estado do Piauí foi o único estado com quem eu não tive contato. Eu tive contato com Amapá, Roraima, Rondônia, Maranhão várias vezes, enfim, Rio Grande do Norte, todos os do Nordeste. Com o Piauí, eu não lembro de ter tido nenhum tipo de articulação, de reunião com o Conselho Estadual ou com o Conselho Municipal. Tive muito contato com os conselhos aí de São Paulo, tanto estadual como municipal. E o que eu posso dizer, Sérgio, é que nesse ano aconteceram 3 coisas, eu acho que muito importantes. Quer dizer, a primeira delas é que, de fato, o Ministério da Educação, logo em março, logo após a declaração da pandemia, o Ministério da Educação ele passou imediatamente pela primeira crise, que foi a mudança completa da equipe da Secretaria de Educação Básica, né? E aí, durante alguns dias, não tinha ninguém na Secretaria de Educação Básica, depois veio uma equipe que ficou pouco tempo e mudaram todos. Então, teve um problema real no MEC de muitas mudanças de equipe ao longo deste ano, né? Em que pese essas mudanças, a Secretaria Executiva do MEC ela fez um primeiro esforço de criar uma comissão operacional de articulação com os estados e municípios, e o pouco que eu acompanhei vai na linha do que o Washington mencionou. Houve muito recurso a mais que foi destinado aos estados da região norte, da região nordeste, ao norte de Minas Gerais, ao Rio de Janeiro, que também houve muito recurso a mais, são assim, e um ou outro ali no centro-oeste, também houve alguma alocação a mais de recursos específicos. As regiões sul e, no caso sudeste, o estado de São Paulo, foram os estados que realmente não tiveram apoio financeiro, para falar apenas do apoio financeiro, o que não substitui a questão central, que é a coordenação federativa, que a coordenação federativa ela vai além apenas da
alocação de recursos, mas houve esse esforço. Houve também o mesmo tipo de esforço do ponto de vista do Ministério da Saúde, né? Eu, como era relatora desses pareceres, o primeiro que regulamentou a reorganização do calendário escolar, o segundo que regulamentou a volta às aulas, e o terceiro que regulamentou essa lei que estabelece toda a normativa e, na verdade, regula a volta às aulas agora, inclusive adiantando até o final do próximo ano, né? O que eu entendo é que esses 3 pareceres acabaram ajudando os estados e municípios tremendamente. Por exemplo, todos os pontos aqui que foram destacados pela Marisa, pelo Schneider, pelo próprio Cossielli, no outro debate que eu acompanhei, foram pontos que foram estabelecidos pelos pareceres que eu fui relatora, o primeiro aprovado em abril, o segundo em junho e o último agora no mês de setembro, né? Então, eu acredito que esses pareceres eles ajudaram bastante os estados e municípios na orientação dos protocolos pedagógicos e dos protocolos de biossegurança das escolas, né? Em relação à coordenação federativa, eu vejo que houve um processo diferente do que nós estamos acostumados a observar e a entender que são processos muito importantes, sobretudo considerando a Constituição e a LDB, né? Que é o papel de coordenação das políticas que o Ministério da Educação deve exercer, e esse papel de coordenação ele foi bastante limitado, né, no conjunto do processo, e ele se restringiu ao aumento dos repasses de recursos, tanto da parte do Ministério da Educação como da parte do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde fez várias reuniões, eu mesma participei, para ampliar recursos para a saúde do escolar, recursos para secretarias de educação e municipais de saúde. Agora, houve uma coisa interessante, que foi o trabalho dos estados e dos municípios. Aí eu quero registrar a importância do trabalho articulado do CONSED, que é o Conselho dos Secretários Estaduais, a Undime, a União dos Secretários Municipais, do Fórum dos Conselhos Estaduais e do Fórum dos Conselhos Municipais de Educação. Eles trabalharam de modo articulado o tempo todo e muito integrado com o Conselho Nacional, principalmente com o objetivo de esclarecer o que dá para fazer, o que não dá para fazer, como planejar a volta às aulas, como computar as atividades não presenciais, como organizar esse planejamento dos calendários, como estabelecer, por exemplo, um protocolo pedagógico que desse conta de identificar quais são as competências e habilidades mais importantes para que as escolas e os sistemas de ensino se reorganizassem, né? Então, eu acredito que houve um trabalho muito importante, e esse trabalho se deve principalmente à articulação com estados, municípios, conselhos estaduais e municipais, com o Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação, eu posso te afirmar, porque é o meu segundo ano de conselho, né? Eu nunca trabalhei tanto como esse ano no Conselho Nacional de Educação. Foi realmente impressionante a quantidade de reunião, o dia inteiro, com o Brasil inteiro, e isso foi muito importante, porque nos permitiu ver, analisar quais os problemas e como os problemas são diferentes no país, né? Por exemplo, tem municípios aí no interior do Rio Grande do Sul e no interior do Espírito Santo, até no interior da Bahia, que fizeram um trabalho excepcional na área pública em relação à educação infantil. Eu fiquei surpresa com um pequeno município de 25 mil habitantes no interior do Espírito Santo, fazendo um trabalho sensacional, com atividades não presenciais, né, para as crianças de pré-escola. Vi também, acompanhei de perto os trabalhos do Ceará. O Ceará fez um trabalho muito importante. O Estado de São Paulo, aqui, tanto o município como o Estado, fizeram um trabalho importante, o Estado do Paraná. Então, não dá para dizer que o voo é às cegas, né? Eu discordo totalmente. Eu acho que o voo não é às cegas. Agora, ele se deve muito mais
a um trabalho que teve a liderança dos governos municipais, estaduais, articulados com os conselhos estaduais municipais e com as entidades, do que a um trabalho de articulação do Ministério da Educação, né? Eu acredito que, pelo que eu observo e pelo que eu acompanho, isso aconteceu. E também concordo com o Washington na questão do período eleitoral. As eleições atrapalharam enormemente a volta às aulas, né? Está muito claro quando você dialoga com os secretários municipais de norte a sul do Brasil, né, as dificuldades que eles apontam em relação à volta às aulas pelas dificuldades do processo eleitoral e, de alguma maneira, pela resistência até dos gestores locais, com medo de acontecer algum problema, daquilo atrapalhar o processo eleitoral e tudo mais. Então, eu acredito que não é um ano para nós tratarmos como uma tábula rasa. O Brasil é muito diferenciado, é muito diversificado de norte a sul. Eu tenho hoje assim relatos e depoimentos que mostram uma enorme diversidade. Tem muitos estados e municípios fazendo coisas muito importantes, inclusive no planejamento para a volta às aulas. Agora, o grande desafio é 2021, né? Eu acredito que muitos estados e municípios estão se planejando. O próprio Conselho Nacional de Educação já estabeleceu que é possível manter as atividades não presenciais com as presenciais até o final do próximo ano, né? E eu acredito que isso será absolutamente necessário, porque nós, até o final do próximo ano, e talvez até 2022, ainda teremos que lidar com uma situação difícil. Os maiores desafios que eu vejo agora são, além da alfabetização, a avaliação diagnóstica, para ver aonde estão os alunos, o que eles desenvolveram, o que eles aprenderam, o que não aprenderam, para que as escolas possam se reorganizar para a volta às aulas, considerando uma tremenda diversidade de alunos. Muitos estarão em situações distintas, embora estejam no mesmo ano. Eu costumo dizer, e aí eu encerro, que o ano que vem será um ano de turmas multisseriadas, né? Os alunos voltarão em diferentes etapas de aprendizado, né? E será muito... O grande desafio vai ser o desafio da sala de aula e a preparação dos professores. Vai ser muito difícil lidar com essa diferenciação dos alunos, além das desigualdades educacionais, que deverão ser muito aumentadas e aprofundadas. Marilena, ótimo. E eu vou pegar este fio de conversa que você nos deixou aqui ao final. Os efeitos pedagógicos da pandemia são muito diferenciados. A heterogeneidade, a desigualdade é um fenômeno que não nasceu com a pandemia, mas é um fenômeno que foi acentuado pela pandemia. Bruno, vou te pedir respostas, evidentemente, agora mais curtas do que essa intervenção inicial, em torno de 3 minutos. Como é que a Prefeitura está programando o ano de 2021 de tal maneira a lidar com este problema da disparidade de etapas do aprendizado? As crianças vão voltar em pontos muito, muito diversos. Esse é o grande desafio, né? Como é que a gente vai fazer para lidar com essa diversidade enorme, né? A prefeitura tem um plano, né, para que a gente possa superar esses desafios. Primeiro, a gente quer implementar ainda esse ano, pelo menos o início desse planejamento, e não deixar tudo para 2021. O prefeito anunciou na semana passada a autorização para o retorno do ensino médio, já a partir do próximo dia 3 de novembro, e pode ser que a gente consiga ainda no mês de dezembro, a próxima janela possível é a data do dia 2 de dezembro, que a gente consiga voltar alguma parte do ensino fundamental ainda esse ano. Então, como é que a gente se planejou aqui, Sérgio? Primeira fase do nosso trabalho é a fase do acolhimento. Tem sido feito também à distância, com as nossas equipes de psicólogos, psicopedagogos, mas será ainda mais intensificada com a sala de aula. Uma outra coisa que começamos na semana passada, foi uma busca ativa dessas crianças para reduzir ou impedir a evasão escolar. Hoje a cidade de São Paulo conta com 1.200
trabalhadores, servidores da educação que estão visitando os domicílios das nossas crianças, especialmente nos 10 distritos mais vulneráveis, né? Para que a gente verifique em loco como está a situação dessas crianças. Mas a terceira fase desse trabalho é a fase da avaliação diagnóstica. Então, vamos aplicar uma prova, já será aplicada no ensino médio na segunda semana de novembro, e faremos isso, estou muito esperançoso, que a gente possa fazer também essa avaliação diagnóstica em todo o ensino fundamental, ainda no mês de dezembro. Okay? E vamos tratar o ano de 2021 mesclado ao ano de 2020. Né? Vamos recuperar as aprendizagens ao longo de todo o ano que vem, daquilo que a gente não pôde fazer ao longo desse ano, evidentemente dentro do nosso currículo, com os conteúdos que serão priorizados pela própria rede, não é possível fazer tudo, e vamos apostar muito forte ainda no ensino à distância em 2021. Por isso que a Prefeitura, nesse momento, passa por um processo ambicioso de aquisição de equipamentos. São quase 500 mil de tablets que estão sendo adquiridos pela Prefeitura de São Paulo, com acesso à internet, para que a gente possa, no contraturno do ano que vem, construir aí salas de aulas virtuais conforme a proficiência de cada uma das crianças. Então, nós vamos tentar lidar com essa multiplicidade de trajetórias de aprendizagens a partir dessa estratégia, especialmente no contraturno, utilizando aí a internet e as aulas à distância, né? Então, a recuperação das aprendizagens vai se dar se apoiando demais no contraturno. Então, todas as crianças no ensino fundamental e médio da rede pública municipal no ano que vem terão aulas em tempo integral, no turno na escola e no contraturno a partir do uso dessas novas tecnologias. Então, a gente imagina que ao final do ano que vem já teremos condição de avaliar se esse planejamento foi exitoso, e a gente ao longo do ano também vai calibrando aí o caminho para fazer os ajustes que fizerem necessários. Muito bom. Washington, eu queria aproveitar da sua experiência, não apenas no município de Teresina, mas onde você atua diretamente, você tem, digamos, como consultor, você conhece várias experiências municipais e estaduais. Na sua visão, ao longo desses vários meses de pandemia, e tendo em vista, digamos, o pouco protagonismo do MEC, para dizer de maneira suave, o que de interessante e que possa, de fato, ficar aconteceu em termos de cooperação entre secretários de diferentes municípios e entre secretários de diferentes estados? Quer dizer, o que de concreto você avalia que de fato possa ser um legado, para usar o clichê, deste difícil período pelo qual estamos passando? Bem interessante a pergunta. Eu acho assim, na realidade, houve uma sinergia, na falta de uma coordenação federativa mais efetiva do MEC. Acho que houve uma sinergia importante entre entes federativos, Estado e município, e também, acho que Maria Helena citou o caso do Ceará, e eu destacaria aqui o papel de algumas instituições do terceiro setor que também ajudaram muito, tanto estados quanto municípios, nesse momento. Acho que, assim, na questão do ensino médio, eu destacaria aqui, né, o papel do Instituto Unibanco. Acho que a Fundação Lehman também deu uma contribuição grande para vários municípios, inclusive estruturando um material, ou que foi para plataformas eletrônicas, ou para aulas via televisão, por exemplo. E acho que essa sinergia, né, entre entes federativos, né, quer dizer, estados que assumiram mais o papel de coordenação desse trabalho, e especialmente, eu reputo isso talvez até de uma maneira mais efetiva. Talvez aí a Maria Helena tenha mais informações, certamente tem mais informações do que eu, mas o papel do terceiro setor tem sido extremamente destacado nesse momento. Aliás, o papel do terceiro setor vem sendo destacado já há bastante tempo na área de
de educação. Acho que isso é extremamente relevante. Isso aconteceu, por exemplo, na discussão da BNCC, na implementação da BNCC até o final do governo Temer. A Maria Helena participou de praticamente todo esse processo. E agora, na pandemia, isso ficou extremamente destacado. Entidades aí, assim, talvez com alguma discordância de algumas orientações, mas a Undime e o Unicef, né, também fizeram, né, uma parceria interessante no sentido, inclusive, de fazer publicar documentos, né, de orientação, né, para os municípios, né, no sentido do retorno às aulas e de algumas práticas que o secretário Bruno acabou de citar, essa questão da buscativa, da avaliação diagnóstica, né? Acho que isso é muito importante. E eu penso que fica como legado algo relativo ao papel, a dois pontos que foram, me permita, discutidos no seminário passado. O primeiro, essa questão do presencial como sendo extremamente importante do ponto de vista da educação básica. A gente tem essa noção hoje muito clara, de que a tecnologia ela exerce um papel importante do ponto de vista da educação, mas ela tem, obviamente, grandes limites na sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, né, nós recuperamos alguns instrumentos, a TV, recuperamos plataformas eletrônicas, e eu acho que esse aprendizado talvez fique como o maior legado. Acho que a gente, né, nessa diversidade, nisso que foi chamado de turmas multisseriadas, ou esse desafio de vários níveis de aluno vários níveis de aprendizado do aluno dentro de uma mesma sala, tanto a tecnologia quanto a questão de utilização, voltar a utilizar a TV, ficam como um legado, inclusive, de gestão, para que você possa, né, fazer, digamos assim, um retorno mais rápido dessas crianças, né, para o patamar em que se deseja que elas estejam. Eu destacaria principalmente isso e com essa ênfase para o papel do terceiro setor. Legal, Washington. Maria Helena, vamos falar um pouco aqui de instrumentos de navegação. Acho que Bruno mencionou o BNCC, ou foi o Washington. Enfim, seja lá quem tenha mencionado, eu queria que você nos dissesse se é importante a existência da Base Nacional Curricular Comum para ancorar, de alguma maneira, dar uma referência comum. E queria que você comentasse também a questão do Fundeb. Por que é crucial regulamentá-lo e qual é o risco de não regulamentá-lo? Primeiro, olha só, a BNCC, eu sempre digo, graças a Deus nós temos uma BNCC, porque a BNCC, ela orientou todos os pareceres que eu fiz. Eu estava aqui ouvindo o Washington falando, né? E nós simplesmente nos apoiamos na BNCC, nos objetivos de aprendizagem que estão definidos na BNCC para todos os anos, e a partir da BNCC nós indicamos as possibilidades que os estados e municípios, que os sistemas de ensino têm de organizar o replanejamento curricular, inclusive com a ideia do contínuo curricular 2020-2021, que o Bruno mencionou, e que também está previsto na própria BNCC, a ideia de você ter um arranjo curricular que pegue um ano a mais. Então, a BNCC foi, na verdade, a nossa referência principal para poder indicar para os sistemas de ensino e para as escolas que elas deveriam se basear nos objetivos de aprendizagem relacionados aos currículos desenvolvidos por cada escola ou por cada rede escolar, né, para poder fazer esse replanejamento, inclusive fazer a flexibilização curricular, né, porque a maioria dos estados não vai conseguir, é praticamente impossível, cumprir todo o currículo que estava previsto em janeiro de 2020. Então, todo mundo vai ter que fazer, digamos assim, um reajuste naqueles conteúdos ou componentes, habilidades que estavam previstas para serem desenvolvidas, né? E isso está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro. Eu tive a oportunidade aí de ler Nova York, Alemanha, França, Finlândia, Portugal, todo mundo está fazendo coisas bastante parecidas em relação às estratégias de intervenção pedagógica para enfrentar
e para evitar, enfim, para mitigação dos danos, né? No fundo é isso, porque todo mundo sabe que os danos serão grandes, né? Então a BNCC ela foi muito importante. Qual é o problema que eu vejo, né? O problema é que nós tínhamos começado a implementar a BNCC o ano passado, em 2019. 2019 foi um ano intenso, o Washington tem absoluta razão, o terceiro setor tem um papel essencial na educação brasileira desde 2014, praticamente desde o Plano Nacional de Educação, o terceiro setor vem tendo um papel cada vez maior, né? E o terceiro setor, ele apoiou os estados e municípios intensamente na formação de professores no ano de 2018, no ano de 2019, para a implantação da BNCC, tanto a de educação infantil como a do ensino fundamental, né? Do ensino médio ainda não temos, porque o ensino médio só vai começar a ser implantado a partir de 2022, né? O MEC tomou uma decisão, ainda não iniciou a implementação da reforma do novo ensino médio, cuja base curricular foi aprovada apenas em dezembro de 2018, com a perspectiva de começar a ser implantado em 2021, só que 2020 era o ano de formação de professores, preparação das redes, e com a pandemia não foi possível. Então, vai ter um atraso na implementação do ensino médio. Agora, eu queria Marilena, só falar... palavrinha rápida sobre o Fundeb para eu poder girar a palavra. Olha, sobre o Fundeb, eu tenho muito pouco a dizer. Eu sei que tem um processo de regulamentação do Fundeb em curso, isso está em discussão, tem uma discussão entre o Congresso Nacional, a Confederação Nacional dos Municípios, o Todos pela Educação, algumas entidades. Eu acredito que essa regulamentação vai ocorrer depois da eleição, e se não ocorrer, o que vai acontecer é que o Fundeb deverá ser regulamentado por uma medida provisória, como foi em 2007. Vamos combinar que, em 2007, o Fundeb foi regulamentado por medida provisória, né? Então, não é nenhuma novidade se isso acontecer agora, já aconteceu. Não é o ideal, o melhor seria que houvesse, de fato, uma regulamentação. No entanto, nós não estamos vendo, devido ao processo eleitoral, um empenho maior do Congresso Nacional no processo de discussão, debate e regulamentação do Fundeb. Eu queria muito fazer uma palavra sobre desigualdade, mas pelo jeito não vai dar. Não, vai dar, mas vamos girar e ela volta a você. Aqui é um círculo. O maior problema é esse. Bruno, eu queria que você, na condição de secretário de uma pasta importante, de um município importante, você falasse aqui sobre a articulação entre distintas secretarias e órgãos de governo para enfrentar este problema, né? Porque você mesmo disse que vocês têm que lidar com problemas do aprendizado, mas também da alimentação, do acolhimento, da saúde mental, da saúde física. Faz um relato de situação, como é que vocês têm enfrentado isso e como é que vocês planejam enfrentar no momento de volta às aulas. Deixa eu fazer isso em dois níveis. Em primeiro, falar dessa articulação entre entes, né? Eu disse aqui que tivemos muita colaboração e escuta por parte do governo do Estado, né? Um trabalho absolutamente conjunto, né? As principais estratégias implementadas na cidade de São Paulo foram implementadas tanto pela prefeitura quanto pelo governo estadual, uma vez que compartilhamos aqui as redes públicas, né? O governo estadual tem tantas escolas quanto o próprio município, na própria cidade de São Paulo, então houve uma absoluta coordenação, coisa que a gente não viu no MEC. Aliás, quem acabou substituindo a coordenação nacional foi o próprio Conselho Nacional de Educação, né? Acabou assumindo essa tarefa de coordenação, sem ter, inclusive, a capacidade executiva para isso, né? Então, por mais que tenha havido esforços do Conselho Nacional, o Conselho, por definição, tem limitações de atribuição de competência, né? E foi muito ruim. Vou até, em um minutinho, relatar, por exemplo, uma conversa que eu tive com os dois ministros, né? Eu, no começo da pandemia, pedi uma conversa com o ministro Weintraub, disse a ele: ministro, queria lhe fazer um pedido, uma sugestão, e queria lhe fazer uma oferta.
eu disse, um pedido é de que desbloqueie os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Municípios, metrópoles, municípios de grande porte, verdadeiras metrópoles, não conseguem abrir escolas para servir alimentos in natura. Isso não era possível em abril, em maio, por conta da pandemia, não havia nenhum tipo de autorização da Secretaria de Saúde para isso. No entanto, o MEC insistiu numa política, na minha visão, absolutamente míope, de só liberar os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar se as escolas fossem abertas para servir os alimentos in natura. A estratégia da Prefeitura de São Paulo, como foi a do Governo do Estado, como aconteceu em Minas, como aconteceu no Rio de Janeiro e em tantos outros lugares, foi de oferecer às famílias um cartão alimentação para que as famílias pudessem comprar os alimentos diretamente no comércio local. E São Paulo, durante a pior crise da educação, a cidade de São Paulo, continua a ter mais de 100 milhões de reais bloqueados pelo MEC. Então, eu disse lá atrás ao ministro, libere o uso dos recursos do PNAE para as diversas estratégias implementadas pelos diversos municípios e estados. Nós não tivemos resposta. Fiz a ele uma sugestão. Falei, ministro, nossa maior dificuldade hoje é oferecer acesso à internet aos nossos estudantes. Se isso é uma dificuldade na cidade de São Paulo, imagine como é no Brasil todo. Eu disse, ministro, nós temos hoje 60% dos nossos alunos, 66% dos nossos alunos nas classes D e E, com muita dificuldade de acesso à internet. Disse, olha, minha sugestão, reúna, por favor, as principais operadoras de telefonia no Ministério da Educação e ofereça ao país, aos municípios, aos estados, um grande plano de acesso à internet para o país. É evidente que o ministro da Educação tem muito mais poder de negociação junto às operadoras concessionárias de serviço público, diga-se de passagem, do que um secretário de forma isolada. Então, reúna, faça esse trabalho de coordenação. E disse a ele, e aí também fiz uma oferta. Falei, ministro, nós aqui na cidade de São Paulo, de maneira colaborativa, criamos aqui um material de ensino à distância, são livros que foram elaborados pela Rede Municipal de Ensino, com base na nova BNCC, e fica aqui uma oferta da cidade de São Paulo. Se o senhor quiser subir no site do Ministério da Educação, todos os livros que foram elaborados pela cidade de São Paulo durante a pandemia, fique à vontade. Nós elaboramos conteúdos para 6 meses de aulas à distância, para todos os anos do ensino infantil ao médio. Também não tive sequer resposta à oferta que nós fizemos. Saiu o ministro Weintraub, entrou o ministro Milton Ribeiro, refiz a conversa. Nós ainda aguardamos a resposta do Ministério da Educação. Então, esse tipo de coordenação faz muita falta. Eu imagino qual seria a dificuldade do Ministério da Educação reunir as 3 grandes operadoras de telefonia do país para oferecer um plano atrativo para os nossos estudantes. Não estou pedindo para ninguém pagar a conta sozinho, estou pedindo para usar o poder de negociação para que a gente pudesse ter um acesso mais fácil aos nossos estudantes no ensino à distância. Agora, vou fazer o mesmo pedido, eu vou sair daqui, todo mundo irritado comigo. Um minuto para falar da coordenação. Concluir para poder gerar a palavra. E aí, a gente aqui tem se apoiado, evidentemente, na política de saúde. Há um choque evidente entre os direitos fundamentais consagrados lá no nosso artigo 5º da Constituição, direito à educação, direito à saúde, direito ao acesso à tecnologia, enfim, mas é evidentemente que nesse momento da pandemia a saúde tem o protagonismo, é preciso que a educação reconheça isso, há um choque entre esses direitos, e a gente tem se apoiado na saúde em políticas intersecretariais e também na assistência. Aí, para traduzir isso em ações práticas, nós usamos as escolas como pontos também da saúde, então nós fizemos campanhas de vacinação nesse período, usando as escolas, utilizamos as escolas para a distribuição de cestas básicas para as famílias, uma política de assistência social e segurança alimentar, e as equipes que visitam hoje as nossas crianças de maneira ativa para fazer essa busca que eu já mencionei, também são compostas, além de profissionais da educação, também por saúde e assistência social. Então, essa articulação tem acontecido na cidade de São Paulo. Muito bom. Washington, agora para você. Eu queria que você, concretamente, exemplos, nos falasse sobre... Aqui eu presumo que nos estados em que as secretarias de educação
têm uma capacidade de coordenação maior sobre a rede, são estados que conseguiram, na ausência do MEC, ter, digamos, orientações gerais que organizaram melhor esse processo nas escolas. Há esse eventual legado positivo lá na frente, digamos, de fortalecer o papel das secretarias estaduais, não invadindo competência dos municípios, mas, digamos, coordenando as redes municipais de alguma maneira? Eu acho que há, responderia até de maneira rápida. Eu tenho um benchmark, eu acho que já de algum tempo, é o estado do Ceará. Acho que ele vem se destacando nessa questão de coordenação federativa de bastante tempo. Né? Tem um exemplo, por exemplo, da inovação em relação à questão do ICMS baseado na avaliação dos alunos na alfabetização. Tem um trabalho intenso do ponto de vista de ajustar, né, digamos assim, equalizar, ter maior equidade entre os desempenhos das redes municipais, isso coordenado a partir da Secretaria Estadual do Ceará. E os números do IDEB, os números da Prova Brasil, vêm mostrando o sucesso desse esforço. Acho que Pernambuco também, o estado, estou olhando mais para os estados do Nordeste, acho que Pernambuco também tem trabalhado nessa direção, e especialmente o Ceará, eu já citei, que ele foi bem sucedido nesse ponto de partida. O que eu acho que é bastante relevante é o fato de que, e aí eu deixo talvez até como reflexão, nos estados, o secretário Bruno acabou de colocar de maneira muito clara a associação, quer dizer, a parceria entre Estado e município. Acho que as questões políticas ainda atrapalham muito fora uma visão de secretarias de Estado baseadas, né, como secretarias das escolas estaduais. Eu acredito que, e há evidências em relação a isso, a questão política termina por atrapalhar muito essa sinergia entre secretarias estaduais e secretarias municipais. Eu acho que esse é um ponto extremamente relevante. Já se vem discutindo isso na área de educação há muito tempo, essa questão da visão sistêmica, mas efetivamente os exemplos ainda são bastante poucos. Eu acho que talvez a Maria Helena possa citar mais algum, mas certamente a gente ainda tem um déficit muito grande dessa percepção das secretarias estaduais como, digamos assim, organizadoras de determinados objetivos que são estaduais do ponto de vista, né, educacional. Melhoria de IDEB, né, melhoria assistência técnica para as secretarias estaduais, das secretarias municipais menos capacitadas, porque há, sobretudo no Nordeste e no Norte do país, há uma desigualdade muito grande das burocracias das secretarias municipais. Você tem exemplos muito importantes, como já foram citados aqui, mas também você tem exemplos bastante negativos. E eu creio que essa questão talvez seja algo para a gente discutir mais adiante. Eu acho que ela não ficou resolvida durante a pandemia, e é algo que o esforço de aprendizagem, o esforço de melhoria da educação básica ainda tem muito a andar quando se fala dessa relação federativa entre estados e municípios, porque os exemplos bem-sucedidos ainda são muito menores do que os exemplos... Muito bom. Ótimo, Washington. Maria Helena, eu te devolvo a palavra para falar sobre desigualdade, mas eu te provoco a tratar desse tema a partir da seguinte pergunta. Digamos que você tivesse alavancas de comando do MEC neste momento. Quais são as ações fundamentais? Não, mas aqui a vantagem é que tem só o bônus, é pura imaginação, você não precisa ter o ônus de carregar o piano. Quais seriam as medidas prioritárias que o MEC deveria adotar para apoiar estados e municípios nessa transição aqui longa, difícil e de prazo incerto? Olha, a primeira medida é aquela que o Bruno ofereceu para os dois ministros e que ainda não teve resposta.
mobilizar as empresas de telefonia, garantir o acesso à internet a todas as escolas públicas do Brasil, garantir pacotes de dados gratuitos para os alunos mais vulneráveis, para os professores, né, um laptop para cada professor poder preparar as aulas, né, um curso de formação continuada para o uso das novas tecnologias, para que eles se ambientem e consigam entrar numa nova rotina. Nós estamos falando de uma nova rotina escolar, né? Nós precisamos usar pedagogias ativas, novas metodologias, enfim, isso que o Bruno falou, eu também escrevi no primeiro parecer, que seria importante o MEC utilizar e mobilizar junto ao Ministério da Comunicação os recursos do FUST, que foi criado pelo presidente Fernando Henrique em 1999. O dinheiro está lá parado, foi criado pelo Sérgio Mota com o objetivo principal de garantir o acesso à internet para todas as escolas públicas. Eu participei de uma reunião, né, com o Paulo Renato e com o Sérgio Mota, e até outro dia comentei isso com o próprio presidente Fernando Henrique. Então, veja, não tem sentido não ter nenhuma iniciativa do governo federal. Essa é uma iniciativa eminentemente federal. A formação ela vai depender da articulação de cada estado com seus municípios e da própria capacidade dos municípios, sendo que aí, de novo, volta ao Washington, o terceiro setor está ajudando muito, desenvolveu várias plataformas, as ações são gratuitas, em geral, para todas as escolas públicas, estaduais e municipais, com plataformas já muito bem definidas, bem desenhadas, com instrumentos de avaliação, uma série de coisas. Então, a grande ação, eu acredito que seria essa. A segunda grande ação, aí, de novo, volto para a formação continuada de professores, apoiar a formação continuada de professores. Acabou de ser aprovada a nova base de formação docente, que eu também sou presidente dessa comissão, né? E essa base de formação, ela dá uma ênfase muito grande ao uso das tecnologias. E olha, Sérgio, nós não sabemos usar as tecnologias para dar aula. Eu confesso para você que eu mesma teria dificuldade. Se eu tivesse que preparar a aula de um modo mais criativo, mais atraente para os alunos, eu teria muita dificuldade, né? Porque nós não fomos formados para enfrentar esse desafio, né? E agora eu vejo que há muitas iniciativas acontecendo e que podem ajudar, né? E o MEC teria condições de mobilizar instituições aí que têm uma certa expertise na área para oferecer cursos gratuitos e, digamos assim, mais concentrados, né? Para que esses professores aprendessem a usar todos os recursos tecnológicos e novas pedagogias ativas, novas metodologias para trabalhar com os alunos no ano que vem. O ano que vem vai ser um ano dificílimo, vai ser um ano de recuperação praticamente o ano inteiro, né? E eu sei que o meu tempo para desigualdade acabou, mas eu só quero dizer uma coisa: o pior da desigualdade para mim foi a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, do Marcelo Neri. Eu não sei se vocês viram a pesquisa, saiu agora, faz 2 ou 3 semanas, mas eu fiquei tão impressionada, né, porque tinha um estudo do Ricardo Paes Barros, eu tenho mania de ler todas as pesquisas, o do PB já mostrava ali uma série de problemas de abandono escolar e da perda em relação ao ensino médio. O ano passado, que não era um ano de pandemia, nós tivemos 29,4% dos nossos alunos do ensino médio que abandonaram a escola, tá? Não era pandemia. Então, vamos imaginar o que vai acontecer esse ano, né? Se no ano passado, sem pandemia, tivemos tudo isso, né? Então, o estudo do PB, ele faz algumas estimativas, mas sempre jogando para quanto custa isso para a nação e o que nós perdemos em relação ao futuro, né? Agora, o estudo do Marcelo Neri, ele pega o mês de agosto de 2020 e eles fazem uma pesquisa comparando, a partir de uma amostra intencional, o número de horas
diárias que um aluno da classe A e B teve de aulas não presenciais e tempo dedicado ao estudo, com o tempo dedicado ao estudo e de aulas de um aluno das classes C, D e E, né? E daí a diferença é a seguinte: enquanto um aluno das classes A e B, né, ele teve, em média, 4 horas e 37 minutos de aula por dia, durante os 5 dias da semana. E, além disso, ele estudou 2 horas e 32 minutos. O aluno das classes C, D e E, ele teve 2 horas e 37 minutos de aula por semana, de atividades por semana. Então, isso na média dessa amostra intencional que ele fez. Eu fiquei, assim, eu posso te dizer, eu fiquei absolutamente, não foi chocada, eu fiquei numa frustração total, porque isso mostra a dificuldade que nós teremos do ponto de vista pedagógico para organizar a volta às aulas, não é, Sérgio? Porque nós teremos alunos em diferentes etapas, alguns alunos que têm mais autonomia, que conseguiram se desenvolver, aprender, né? E outros alunos que terão uma dificuldade, um gap muito grande. Como é que a escola vai lidar com isso, né? Então, é preciso dar um apoio pedagógico fortíssimo para as nossas escolas, né? E municiá-las com recursos e plataformas para apoiar o trabalho do professor. Não existe uma boa plataforma tecnológica sem um bom professor por trás, né? Qualquer tecnologia educacional, ela depende de um excelente professor por trás e de uma mediação pedagógica, né? Então, esse esforço agora para a volta às aulas tem que ser muito grande, né? Porque as desigualdades realmente serão enormes e eu não sei quanto tempo vamos levar para superar tudo isso. Na pesquisa que eu fiz para fazer o parecer 11... Aí você fecha, Marilena, aí você fecha. Eu fecho. Nessa pesquisa, eu estudei todos esses relatórios que o Washington mencionou, né? Da Undime, Unicef, do mundo inteiro, do Banco Mundial, do Fernando Reimers. Eu li uma quantidade de coisa absurda, fiz um balanço de todos os relatórios, né? E nesse relatório aparece lá uma pesquisa feita pela McKinsey, mostrando que as crianças lá de New Orleans, né, da Louisiana, com o efeito do terremoto Katrina, que destruiu todas as escolas, 100% das escolas de New Orleans foram destruídas pelo furacão Katrina, esses alunos levaram 5 anos para chegar no nível de aprendizagem que eles tinham antes do furacão Katrina, né? Então, eu acredito que agora nós teremos uma situação bastante parecida, né, com os efeitos do furacão Katrina naquela situação lá da Louisiana. Muito bom. Nós estamos nos encaminhando aqui para, de fato, aqui o final da nossa conversa, mais 10, 15 minutos no máximo. Eu queria explorar aqui com o Bruno e possivelmente também com o Washington a relação escola-comunidade, escola e famílias. Nós falamos aqui da relação Estados, municípios, União, sociedade civil. Eu queria, Bruno, mais do que a tua visão, então, a tua sensibilidade, de que maneira que a pandemia afetou a relação das famílias com a escola e como isso pode ser, digamos, um elemento de força, de vigor na retomada das aulas e na construção de uma educação melhor em meio a tantas dificuldades. Vamos lá. Sérgio, só uma questão. Essa é a última intervenção? Não, depois eu vou dar um chorinho para cada um fazer as considerações finais. Tá bom, tinha preparado aqui algumas questões que eu acho importante ainda dizer. Mas vamos lá em relação à relação com as famílias. Primeiro, o que ficou claro, né? Ficou claro que aquelas escolas que já tinham esse relacionamento estreito tiveram menos dificuldade nesse momento de continuar auxiliando os estudantes à distância. Isso parece uma coisa óbvia,
mas a gente vê na prática como faz diferença um diretor de escola que se esforça para ter a participação das famílias, um conselho de escola atuante, né? Isso faz muita diferença na prática. Então, os melhores casos aqui na Prefeitura de São Paulo de manutenção do ensino à distância, de atendimento dessa política pública, se dão precisamente, como já o senso comum já apontaria, nas escolas que já desenvolviam esse relacionamento antes, né? Então, a gente tem, no extremo, por exemplo, escolas que têm pouca relação com a comunidade, a gente tem dificuldade até de acessar essas famílias, porque o cadastro está errado, o telefone da família está errado no cadastro, sabe, essas coisas assim, que no momento da pandemia mostra para a gente como é que isso faz falta, faz muita falta. Segundo ponto que eu queria destacar, diz respeito a algo que, se a gente conseguir levar para depois da pandemia, isso vai ser nós vamos ter resultados positivos. É inegável, nesse momento, a maior atenção e a maior participação das famílias na atenção aos estudos dos seus filhos, né? Isso é inegável. A gente vê pais, mães, tios, tias, avós e avós que nunca tinham aberto um caderno com a criança, hoje tentam auxiliar o professor nessa dura tarefa de educar à distância, né? E isso a gente não pode perder de vista, né? Isso tem que continuar acontecendo, mesmo com a pandemia indo embora, né? Então, isso é muito importante. Terceiro ponto, para dialogar um pouco com a minha fala inicial. Nós estamos no momento de testar a nossa credibilidade, né? É da educação pública junto a essas famílias, né? A gente precisa reverter essa visão que as famílias têm e que a sociedade em geral tem de que as escolas não estão preparadas para o retorno, né? Eu diria a vocês, as escolas estão preparadas para o retorno, né? Os protocolos de retorno foram construídos, foram elaborados em parceria, inclusive, com os educadores, as famílias puderam colaborar, as aquisições foram realizadas, né? As compras foram feitas. Isso foi tudo muito difícil, não foi fácil, não houve apoio do Ministério da Educação, voltar custa caro, mas a gente tem, só para finalizar, Sérgio, a gente tem um desafio hoje que é um desafio de comunicação, né? De estabelecer um vínculo de confiança com essas famílias para que elas retornem com seus filhos. E essa tarefa não é simples, né? A gente precisa ter uma estratégia muito clara e objetiva de comunicação, porque senão esse retorno não será tranquilo. Nós vamos fazer um baita de um esforço como nós fizemos, mas as famílias continuarão a não mandar suas crianças para a escola. Muito bom, Bruno. Washington, acho que precisamos falar dos professores, né? Em nenhum momento aqui demos a ênfase devida, meia culpa, meia máxima culpa aqui. Porque a carga que recairá sobre, já vem recaindo, mas que recairá sobre os professores é imensa, né? Você falou do papel da sociedade civil. Queria explorar um pouco isso. Não só sociedade civil, mas sociedade civil, secretarias estaduais, municipais. O que você tem visto por aí, digamos, menos o que você gostaria de ver e mais o que você tem visto por aí de interessante, no sentido de, digamos, de dar apoio, de criar redes para ajudar os professores nessa empreitada que vem pela frente. Eu queria fazer um ponto em relação a isso, Sérgio, aproveitando um pouco da fala do secretário Bruno. Eu acho que a gente está... O problema de comunicação que ele chama a atenção, ele é um problema de comunicação que se dá não apenas com a comunidade, com as famílias, mas também é um problema de comunicação com os professores. Acho que há movimentos muito fortes no país inteiro, né, de resistência dos professores para o retorno às aulas, em função dessa desconfiança de que as escolas não estão preparadas, de que eles não vão estar seguros nesse retorno. Eu acho que esse é talvez o maior desafio
que a gente tem. Ele não é um desafio apenas das famílias, mas é um desafio também de conversa com os professores. Acho que não há nenhuma outra... A Maria Helena chamou a atenção, de alguma forma, o secretário Bruno também, a questão da formação continuada dos professores, a questão de apoiá-los no ensino híbrido. Eu estava olhando aqui o chat, tem a Cibele Rodrigues colocando alguma coisa aqui sobre formação de professores, novas tecnologias, tal. A Evelyn Levi fala também dos professores, diretores. Eu ousaria dizer que não vi, né, em nenhum lugar até aqui um esforço, e acho que no caso dos municípios e no país inteiro, isso tem profunda relação com o ambiente eleitoral que a gente está vivendo, de uma comunicação mais clara em torno da questão do retorno da segurança sanitária e do modo como as diversas redes vão levar a cabo, dentro das limitações que a situação da pandemia nos coloca, a efetividade das aulas, seja por que meios forem. Eu acho que talvez o maior prejuízo que a gente tenha, né, eu creio que o maior prejuízo que a gente tem hoje no país, bloqueando esse diálogo, é justamente, quer dizer, para além de uma polarização nacional em torno de como conduzir a pandemia, o ambiente eleitoral potencializa isso e ele bloqueia determinados tipos de conversa, seja com as famílias, seja com os próprios sindicatos de professores, que a gente bem sabe que são sindicatos sempre muito aguerridos, né, no geral de esquerda, né, com uma orientação fortíssima de esquerda, e que a gente não tem sabido, enquanto sociedade, aí não estou falando de poder público, a gente não tem sabido, enquanto sociedade, colocar esse tema. E já, assim, eu vou voltar numa fala inicial, a gente vai ter muito pouco tempo em dezembro e janeiro para reorganizar isso. Existem hoje, né, evidências no exterior, e no Brasil começam a surgir evidências de recrudescimento das infecções, e isso talvez nos coloque numa posição ainda mais difícil, né, nesse final de ano de 2020, início de ano de 2021, para fazer esse diálogo, para fazer aquilo que o secretário Bruno chamou de comunicação. Então, acho que é um ponto que a gente está devendo, e tem relação com o ambiente político mais geral, mas muito especificamente com o ambiente político eleitoral que a gente está vivendo nos 5.000 no Brasil inteiro. Muito bom. Deixa eu aqui confirmar com você o entendimento que eu tenho do problema eleitoral, que é, digamos, o prefeito fica muito avesso a correr o risco de reabrir as escolas, né? Ele prefere, digamos, sem nenhum, não estou fazendo uma constatação aqui, empurrar um pouco a situação com a barriga, com medo de reabrir a escola, ter um surto e ele pagar o preço político eleitoral dessa decisão. É esse o problema eleitoral ou é mais do que esse? Eu acho que é bastante isso. Acho que todos os prefeitos, isso eu tenho acompanhado pesquisas e conversado com alguns colegas que fazem pesquisa eleitoral, todos os prefeitos que enfrentaram corretamente a pandemia, eles têm tido um resultado positivo muito grande. Eu vou citar aqui a presidente do Ibope fez uma live recente no Valu e citou isso de maneira muito clara, que os prefeitos, né, tiveram sucesso no controle da pandemia, tem tido uma melhora de avaliação expressiva nesse momento que é um momento eleitoral. E, obviamente, não é só, talvez, a questão eleitoral, mas tem muita coisa. Imagine você retroceder do ponto de vista de fechamento de comércio, fechamento de determinadas atividades, né, em função de um novo surto decorrente de escolas. Como é que você lida com isso? E a gente está vendo, quer dizer, a própria Europa, a Alemanha, França, né, Portugal, Espanha, Itália, né, estão vivendo momentos difíceis porque há, concretamente, um cansaço da população com essas medidas restritivas. Né? Então, acho que também a questão, né, a questão eleitoral, mas eu estou sendo... Estou me colocando também no lugar que um prefeito fez um esforço enorme para proteger a sua população
e que pode, não tendo certeza do impacto, né, da educação, né, das aglomerações decorrentes da atividade educacional, que impactos elas têm sobre os índices de contaminação da sua população. Então, é uma questão eleitoral, mas mais do que isso, é uma questão bastante complexa, até do ponto de vista de responsabilidade civil de cada um. Compreendido. Realmente agora nós estamos bastante em cima da pinta aqui. Tem 3 minutos para cada um. Marilena, eu te lanço uma pergunta aqui, mas você faça as considerações que quiser para fechar. É uma pergunta da Leona Foreman, que é sobre como se faz para desbloquear os recursos bloqueados no MEC. Eu aqui me arrisco a dizer que você precisa de força junto ao Ministério da Economia, e os ministros da Educação neste governo são bastante fracos, digamos assim. Mas a pergunta é para você, Marilena, e para as tuas considerações finais. Olha, recursos bloqueados não estão no MEC propriamente. Esses recursos do FUST, eles estão no Ministério de Comunicações, na verdade. Eles não estão no MEC. Eles têm um destino objetivo, mas não é o MEC que manda. Na verdade, o máximo que o ministro pode fazer é mobilizar o Ministério da Economia, o Ministério da Comunicação, o presidente da República com esse objetivo. Mas isso não aconteceu, né? Eu já tentei, já falei na televisão sobre isso e tudo mais, mas não adiantou nada, né? Nada aconteceu depois das minhas reclamações. Então, vamos lá. A minha fala final é a seguinte. Primeiro, o problema da comunicação é real. Eu participei de uma reunião no Conselho Nacional de Saúde com sindicatos de saúde do Brasil inteiro, de educação, Fiocruz e tudo mais, e a posição dos sindicatos é só volta às aulas depois da vacina. Isso não existe em nenhum país do mundo, tá certo? O Washington estava falando aqui, a França voltou em maio, a Alemanha no final de abril, a Itália voltou em setembro, Portugal voltou em maio, né? A Espanha agora em setembro, mas a Espanha é outro caso separado. Então, vamos lá. Você tem um problema de comunicação que é muito sério. As pessoas enfiaram na cabeça que todo mundo estará vacinado no dia 2 de janeiro. Isso não existe, tá certo? Não existe hipótese de nós termos todo mundo vacinado até meados do próximo ano, não sei nem se até o final do próximo ano. E vamos precisar, sim, voltar às aulas. Uma pesquisa agora da OCDE mostrou uma coisa importante, né? Que com o retorno às aulas, aumenta o número de casos em 15%. A evasão aumentou 42%, em média, nos países da OCDE. Você imagina, então, aqui, né? Então, veja, nós temos que fazer um trabalho de comunicação muito grande com as famílias, né? Eu considero a comunicação, nesse momento, o mais importante, junto com a comunicação. Formação de professores, e os professores precisam ser muito preparados para esse retorno, tanto do ponto de vista socioemocional, como do ponto de vista das estratégias de aprendizagem que devem ser adotadas. O ideal é ter mais acesso a tecnologias para apoiar o trabalho da professora e da escola e as avaliações, né? Eu acredito que é muito importante ter um trabalho bem feito de avaliação para orientar os professores e as escolas na recuperação dos alunos. Agora, tudo isso vai depender de um planejamento que deve estar sendo feito agora, ou deveria estar sendo feito agora, e termino dizendo que, infelizmente, a questão eleitoral atrapalhou, e eu não acho que seja só por medo dos prefeitos de acontecer alguma coisa e eles serem responsabilizados. Eu acho que é principalmente pelo temor de ter uma reação, inclusive dos professores, porque muitos professores estavam ameaçando greve se houvesse volta às aulas, né? E muitas famílias estavam ameaçando até as escolas, né? Se tivesse qualquer problema com qualquer criança, a escola, o município seria processado. Então, eu acredito que comunicação, nesse momento, clarear. A saúde conseguiu fazer uma boa comunicação, a educação não conseguiu ainda, apesar dos esforços de vários meios de comunicação, né? Não está claro para as famílias. Eu acho que esse é o maior desafio,
além da reprogramação curricular para o próximo ano e da formação de professores. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Fica para a próxima. Maravilha, Marília, prazer foi nosso. Vamos fazer a Washington e aí o Bruno fecha considerações finais. Tira o mudo. Eu primeiro queria agradecer pela oportunidade, pelo excelente debate e dizer assim, eu talvez sinto que estou um pouco mais cético do que os demais em relação a 2021. Eu creio que esse problema de comunicação que a gente está discutindo por agora, ele não é um problema simples de ser realizado, quer dizer, de ser resolvido, de ser endereçado. Nós temos inúmeras questões em aberto do ponto de vista, né, de financiamento, do ponto de vista até de organização das políticas intersetoriais. Isso foi colocado aqui por você, Sérgio, numa pergunta para o secretário Bruno. E eu acho que a gente está numa posição muito delicada, né, enquanto país, com um histórico, digamos assim, difícil do ponto de vista da educação pública e diante de um desafio para o qual a gente tem pouquíssimo consenso e tem pouquíssimos instrumentos para criar esse consenso, ainda mais num processo tão polarizado que a gente vem vivendo nos últimos anos. Acho que a gente precisa de integração das políticas, assistência, saúde, educação, para oferecer segurança. Isso não é simples, acontece de maneira muito rara, né, nas administrações no mundo inteiro e especialmente no Brasil. A gente não tem políticas claras de testagem, rastreio, isolamento de contatos. E aí é só olhar, por exemplo, para aquilo que vem acontecendo no Sudeste Asiático, como eles fazem, e conseguem levar uma vida, né, dentro de uma determinada normalidade, a partir de políticas que são simples, inclusive não só países como Coreia ou Japão ou a própria China, mas países muito mais pobres, tipo de desenvolvimento, como o Vietnã, têm sido bem-sucedidos, né, com essas políticas de saúde mais focadas e bastante assertivas do ponto de vista de interpretar o que a ameaça do vírus e atuar de maneira proativa em relação a isso. E nós temos finalmente um enorme desafio, que é a questão do retorno às aulas com assistência para os alunos e para as famílias. Eu ouso dizer que nós vivemos um momento de extremo desamparo, né? Acho que o cidadão brasileiro, de certa maneira, está desamparado, né? E as famílias, de alguma forma, né? Tem casos, obviamente, né, São Paulo, Ceará, a gente citou casos, mas a grande maioria dos estados e municípios, eu acho que tem as famílias, esse problema de comunicação decorre também dessa sensação de desamparo, de não saber para onde ir. E, por último, a Maria Helena colocou algo que eu acho fundamental. Último mesmo para fechar, para eu poder passar para não vai ter vacina antes do, sei lá, meados de 2021, e isso a gente está vendendo uma ilusão. Isso é muito grave. Obrigado. Muito bom, Washington. Quer dizer, muito boa a tua exposição, não o cenário. Bruno, você para concluir. Obrigado, Sérgio, Maria Helena, Washington, pelo debate. Preparei aqui, para finalizar e ser bem objetivo, 10 pontos que eu não vou detalhar nenhum deles, porque a gente já falou deles aqui, ainda aqui de maneira rápida, mas que eu julgo que tem que estar na agenda de qualquer gestor público, desde já e também para o próximo ano, né? Então, uma agenda aqui de trabalho, bastante parte. Primeiro, internet e equipamento para todos, né? Nós não vamos ter condição de dar conta dos desafios se a gente não mesclar as aulas presenciais com o ensino à distância. Segundo, flexibilização dos recursos existentes, né? Falei aqui do PNAE, mas os próprios municípios e estados têm uma série de regrinhas que acabam dificultando a aplicação dos recursos da educação. Então, tem que pensar na flexibilização do uso desses recursos, porque teremos desafios importantes. Terceiro, formação desses professores, né? A gente precisa
investir na formação para dar conta dessas aulas, especialmente das aulas à distância. Quarto, avaliação diagnóstica. Nenhuma criança pode deixar de ser avaliada. Ela precisa ser avaliada. Todas, sem exceção. Né? A gente precisa enfrentar de frente o problema. E a gente não vai enfrentar de frente se a gente não souber o tamanho do problema. Então, todas as crianças têm que ser submetidas a uma avaliação diagnóstica. Quinto ponto, estudante em tempo integral. Esse é um conceito que a gente precisa incorporar para 2021. Nós não vamos ter escola em tempo integral para todo mundo, porque os espaços são finitos, não tem espaço físico, e nem, provavelmente, a saúde vai nos autorizar a ter aula em tempo integral. Mas nós vamos ter o estudante em tempo integral em 2021 para recuperar as aprendizagens, né? Isso pressupõe, como eu já disse, acesso à tecnologia, porque uma parte desse tempo vai se dar à distância, e também pressupõe políticas de compensação, inclusive transferência de renda, para que aqueles alunos que precisam trabalhar não trabalhem, estudem, né? Então, a gente precisa ter isso na nossa agenda. Sexto ponto, busca ativa. Nenhum domicílio desse país pode deixar de ser visitado. Temos que visitar casa por casa, né? E é claro que essa não é uma tarefa só da educação. A gente tem saúde da família, tem equipe de assistência social, tem área de segurança pública, tem um monte de gente que pode ajudar a educação nesse trabalho. Mas nós temos que visitar todas as casas desse país. Nenhuma criança pode ser deixada para trás, né? Sétimo ponto, recurso para volta às aulas. Custa caro voltar do jeito que os protocolos estão estabelecidos. Isso custa caro mesmo, tem jeito. Veja, São Paulo está fazendo a testagem de todas as crianças e estudantes, e de todas as crianças e professores. Está custando 47 milhões de reais, né? Custa caro voltar às aulas direito, precisa ter recurso para isso. Oitavo ponto, materiais de apoio para professores e alunos. Não basta só dar a internet, precisa ter material de apoio, inclusive. Nono ponto, a gente não falou aqui, mas é importantíssimo. É preciso salvar algumas escolas privadas que estão enfrentando uma situação muito difícil. E elas têm um papel fundamental para a educação no país, né? Se as escolas de educação infantil, por exemplo, privadas, quebrarem na cidade de São Paulo, não há vagas para todo mundo. Então, é importante que essas escolas sobrevivam. A gente não tratou disso aqui, mas é uma coisa importante. E o último ponto é acolhimento. Nós não vamos conseguir fazer nada disso sem acolher professores, sem acolher estudantes. Acho que são esses os pontos. É um baita desafio. É um decálogo, né, Bruno? É um tremendo desafio. Olha, gente, obrigado. Vivemos um momento tremendo. Não tem como minimizar essa situação. É muito bom ver tem gente competente na área, que tem experiência, tem visão, mas a situação é bastante complicada. Eu chamaria a atenção só para um elemento que eu acho que perpassou aqui a fala de todos, né? Nós precisamos reconstruir a confiança entre pessoas, com instituições, porque os países em que esse elemento está presente são os países que são capazes de coordenar melhor as suas ações, cooperar nos seus diferentes setores e enfrentar uma situação que é muito delicada, muito difícil e de muita incerteza, né? Então, quando você junta incerteza e falta de confiança, a situação fica muito mais grave. Mas isso enfim, a confiança se deteriorou no país enfim, não é possível individualizar responsabilidades, mas certamente há uma retórica destrutiva presente na política que ajuda a criar esse caldo de cultura. Mas isso é conversa para um outro momento. Queria agradecer imensamente a Marilena, o Washington, o Bruno, e dizer que, apesar do tema ser difícil, apesar do certo frio na barriga que dá pensar sobre ele, olhar para frente, ao mesmo tempo dá ânimo e dá coragem e vamos seguir em frente. Um abraço grande em nome da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigado. E a todos e todas também que nos acompanharam. Até logo, um abraço.